Nós conversamos recentemente sobre o estudo da Palavra de Deus, da Bíblia, e algumas dicas de como estudar a Bíblia, de como se aproximar mais de Deus e ouvir a sua voz através do estudo da sua palavra. Hoje eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a oração. Não existe cristão que não ora. Não é possível uma pessoa dizer, eu sou cristão, eu sigo a Cristo e não orar. Nós precisamos orar para termos o poder de Deus, para termos um relacionamento com Ele, para termos comunhão com Ele. A oração é o respirar da alma, ou seja, quem não respira, não vive. Então, se eu não orar, eu não tenho vida espiritual. A gente pode até passar algum tempo sem respirar, mas é muito pouco antes de morrer. Os médicos especialistas vão dizer para você, provavelmente, que 6 minutos é o limite que uma pessoa pode passar sem respirar antes que tenha algum dano ao seu cérebro. Então, é muito pouco tempo que nós podemos passar sem respirar. É interessante que eu vi agora, recentemente, o recorde mundial que foi quebrado pelo mágico David Blaine. Ele se preparou durante meses. Ele fez muitas coisas para poder conseguir quebrar o recorde de maior tempo sem respirar. Ele se preparou realmente, diminuindo os batimentos cardíacos, dormindo em uma tenda por meses, que simulava o Himalaia, ou seja, uma altitude elevada, para que seu corpo começasse a criar mais glóbulos vermelhos que carregam o oxigênio pelo sangue, para oxigenar mais o seu corpo. E ele, ao vivo, entrou em uma esfera de vidro cheia de água e conseguiu ficar ali sem respirar. Somente com uma respiração, o fôlego, permaneceu ali embaixo d'água por 17 minutos e 4 segundos. Pense a respeito disso. O que é uma pessoa ficar sem respirar? O recorde anterior era 16 minutos e 32 segundos por uma outra pessoa. E ele conseguiu 17 minutos e 4 segundos. Parece um absurdo, mas com muita técnica, muito preparo, ele conseguiu chegar a 17 minutos e 4 segundos. Mesmo assim, pense a respeito, é muito pouco tempo que a gente passa sem respirar. A oração é o respirar da alma. Sem ela não tem vida espiritual. Tá, então o que nós precisamos fazer numa oração? Como que a gente ora? Bom, tem muitas coisas que você pode dizer numa oração. A oração, como nós fizemos agora, é um meio pelo qual nós falamos diretamente com Deus. Eu não preciso conversar com outra pessoa, não preciso conversar com um pastor, com um padre, com alguém sobre meus problemas pessoais. Eu posso desabafá-los diretamente a Deus. Eu posso contar para eles. Deus tem ouvidos. Ele ouve nossa oração. E mais, Deus sabe o que pensamos. Ele nos criou e Ele tem acesso à nossa mente. Acesso direto. Então, você pode orar em pensamento. Você pode falar com Deus dentro da sua mente. A oração, ela serve para fazermos o que nós fizemos, agradecer por tudo que recebemos dele. Deus ama ouvir as nossas orações e os nossos agradecimentos. Segundo a palavra de Deus, as nossas orações são como um incenso perfumado que sobe para os céus e perfuma o céu. Coisa bonita, um perfume gostoso, não é uma fumaça de algo queimando que cheira mal. Não, é uma fumacinha de incenso que tem um perfume. É assim que Deus recebe as nossas orações. No tabernáculo, no templo, havia um local especial para que o incenso pudesse ser queimado. E ele subia ali simbolizando as nossas orações. Na oração, nós podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas. Mas antes de orar pelos outros, não pense que isso é egoísmo. Nós devemos orar por nós mesmos. Ah, mas como isso? Eu vou me colocar diante dos outros? Você precisa primeiro orar por você.
Por quê? Bom, vamos lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo 1, verso 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós devemos confessar os nossos pecados. Você vai estar diante de um Deus puro, perfeito e santo. E nós não temos nem direito de chegar na presença dele, porque somos pecadores. Antes de conversarmos qualquer outra coisa com Deus, se existe algum pecado na nossa vida, é primeiro preciso e necessário limpar-nos, nos purificar. Temos exemplos bíblicos. No Velho Testamento, pessoas que eram convidadas a falar com Deus, ouvir a sua presença. E talvez você ouviu a história de um profeta que, ao se dirigir a Deus, chegar diante de Deus, diz: eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Então Deus deu para ele uma brasa viva para colocar na sua boca, para purificar os seus lábios. Simbolicamente, tudo isso, e nós vemos na Bíblia, nós precisamos estar puros antes de falarmos com Deus. E isso não é só no cristianismo, em várias religiões isso acontece. Por exemplo, quando nós entramos em uma mesquita, e eu tive o privilégio de fazer isso, na Turquia, em Istambul, você tira os sapatos. Isso é um sinal de respeito e de purificação. Também existe ali um tanque para você se lavar, se purificar. No Japão, nos templos budistas, da mesma forma, você se aproxima do templo e tem um tanque ali, água e algumas canequinhas para você lavar as mãos e os braços, se purificando antes de ir diante de Deus. É um ritual literal de você se lavar. A oração e o pedir perdão é uma purificação real. É algo que você faz diante de Deus, se purificando e removendo seus pecados, para que você possa ter a sua oração aceita por Deus, para que Ele possa ouvi-lo, para que você possa estar na presença dEle. Então, antes de eu orar e interceder por outros, preciso orar por mim mesmo. Preciso primeiro resolver a minha situação com Deus, para que a minha oração possa ser aceita, possa ser ouvida, e eu possa abençoar outros. Então, quando você vai ter o seu momento de oração, pense a respeito da sua vida e se há algum pecado, e peça perdão a Deus pelos seus pecados. Purifique-se diante dele. E aí você vai poder receber as bênçãos de Deus e poder interceder e orar por outros. Agora, quando você estiver orando, confessando o seu pecado, veja que nós lemos aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso confessar o pecado. Então não adianta, não há poder numa oração quando nós dizemos para Deus assim: eu sou um pecador, eu sei, Senhor, perdoe os meus pecados. Qual pecado? Que pecado? É preciso mencionar o pecado. É preciso ser objetivo e direto, claro e sincero. Você não precisa contar para ninguém, só para Deus. Se você não quiser dizer, nem precisa. Você pode orar em pensamento, mas diga para Deus qual é o seu pecado que você está confessando, do qual você está arrependido, pelo qual Jesus morreu na cruz, e você pede para Ele que os méritos do sangue de Jesus na cruz do Calvário sejam derramados sobre você para purificar e limpar você de toda injustiça, como diz o texto, para que você esteja limpo, como diz a palavra de Deus, branco como a neve, diante de Deus, para que Ele possa aceitá-lo. Para que quando Ele olhar para você e você orar em nome do Filho dele, Ele não ouça a sua voz e veja você, mas veja Jesus no seu lugar. E para Jesus Ele não nega nada. Então Ele não vai negar para você, porque você vem em nome de Jesus. E você vai estar orando por alguém, intercedendo por alguém que está com dificuldade, está com problema, está precisando, e confia nas suas orações. Então, ore dessa maneira. Primeiramente assim. Depois você pode orar pedindo a Deus a sua proteção, a sua bênção pelas suas necessidades. Peça. Nós não recebemos mais porque não pedimos. Se nós pedíssemos mais, receberíamos mais. Se orássemos mais, teríamos mais bênçãos na nossa vida. Peça pelos outros. Ore a Deus pedindo para que Deus abençoe as pessoas ao seu redor e que faça de você uma bênção. Esse é um estilo, um tipo de oração necessária todos os dias e mais de uma vez por dia. Essa é uma oração de manutenção da vida espiritual.
Não é uma oração de relacionamento diretamente com Deus, esse é um outro tipo de oração, nós podemos estudar em outro momento. Mas esta oração, onde você vai interceder, onde você vai orar por você e por outros, ela é importantíssima e ela deve acontecer todos os dias, várias vezes. Ela não precisa ser longa, mas ela precisa ser sincera. E ela vai ter poder se você realmente abrir seu coração, convidando a Deus e pedindo para que esteja com você, usando como esse instrumento de oração intercessória. É muito importante orar. Um cristão que não ora não é um cristão. Tem um nome de cristão. E isso é um pecado. Está na lei de Deus, no terceiro mandamento. Porque no terceiro mandamento, você se lembra? Lá diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando eu digo que sou cristão, mas não vivo como cristão, não ajo como cristão, não me comporto como cristão, eu estou tomando o nome de Cristo em vão. Isso é um pecado. Então, se você é um cristão, seja um cristão verdadeiro e completo. Ore. E ore muito. E ore com intensidade. Todos os dias. Por você e pelos outros. Intercedendo para que Deus abençoe a você e a quem está ao seu redor. Neste sábado, que começa agora, coloque Deus em primeiro lugar e o seu relacionamento com Ele. E gaste tempo com a oração. Converse com Ele. Abra o seu coração para Ele e desabafe. Diga o que você pensa, o que você sente. Agradeça a Ele pelas bênçãos e interceda pelos outros. Faça momentos diferentes de oração. Um momento para você se relacionar com Ele, mas também um momento para interceder pelos outros. Antes de interceder pelos outros, peça para Jesus interceder por você. Confesse o seu pecado, a sua falha, e peça o poder de Deus, a presença dele na sua vida. E você vai sentir o poder dele atuando no seu coração. Por que não gastamos agora um momento para orarmos? Para intercedermos por outros que precisam da nossa oração. Juntos, conectados assim, Deus sabe onde cada um de nós está e Ele está ouvindo a nossa oração. E se em pensamento e em coração estivermos conectados, a oração tem mais poder. E Deus vai ouvir a oração do seu povo, da sua igreja, quando ela está unânime em direção a um pedido, algo que oramos e colocamos diante dele. Vamos com reverência orar e pedir a bênção de Deus, agradecendo pela semana, mas também pedindo para que nos abençoe neste sábado e pelas pessoas que precisam de uma bênção especial do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença, unidos, mesmo à distância. E o Senhor também está num lugar tão distante fisicamente de nós, mas tão perto espiritualmente, porque a oração, ela nos conecta e traz a nós bem pertinho de Ti. Querido Pai, nós temos pessoas que estão ouvindo esta mensagem, estão conectadas e estão, quem sabe, com seu coração quebrantado, partido, magoado. Nós pedimos a cura espiritual para essas pessoas, a Tua bênção, o perdão, que elas tenham calma, tranquilidade, tenham paz e tenham coragem e fé. Esteja com elas nesse momento. Talvez há pessoas aqui hoje que estão passando por dificuldades financeiras. Não tem o seu pão de cada dia sendo suprido, tem necessidades. Precisam de uma bênção especial ou até mesmo de um milagre. Nós colocamos a vida dessas pessoas nas Tuas mãos, para que elas sejam ricamente abençoadas por Ti. Tu és o dono do ouro e da prata, pedimos a Tua bênção sobre elas como provedor. Dê a elas fé e a certeza de que não são elas trabalhando que provêm para suas famílias, mas é o Senhor quem provê. Por isso, abençoe e ajude essas pessoas. Talvez alguém agora que está ouvindo está passando por algum momento de doença, ou talvez alguém na família ou algum amigo. Nós pedimos por essas pessoas que estão enfermas, que o Senhor, que é o Criador, o autor da vida e o médico dos médicos, possa curar, possa trazer um alívio, possa resolver esse problema físico
Nós sabemos que o Senhor pode, com fé e confiança em Ti, nós oramos e pedimos por esta bênção. Colocamos esta pessoa, essa vida nas Tuas mãos. Senhor, pode ser que alguém tenha sido magoado, ferido, que essa pessoa encontre amor para perdoar. Talvez esta pessoa, alguém magoou a Ti, Senhor, e está andando distante dos Teus caminhos, sofrendo, porque cometeu algum pecado do qual tem vergonha e tem até medo de confessar. Nós pedimos, Senhor, que perdoe esta pessoa, não porque ela merece, mas porque Jesus morreu no Calvário por ela. Que os méritos de Jesus possam ser derramados sobre esta pessoa e que o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz, para que ela seja perdoada, possa ter efeito nesse momento. Que o Teu perdão possa alcançar esta alma que precisa. Venha trazer cura espiritual. Abençoe a todos nós para que estejamos unidos. Se há algum problema ou diferença entre irmãos e amigos, entre família, que o perdão possa estar presente e a união possa acontecer. Nos abençoe e nos ajude nesse dia, para que seja um dia de descanso físico, mental e espiritual. E que tenhamos as Tuas bênçãos. Venha abençoar aqueles que estão aqui na Bélgica, no Brasil, em Portugal, ou em outros países da África, ou em outros lugares, que são nossos parentes, nossos amigos da nossa igreja. Que eles sejam abençoados por Ti e recebam a Tua bênção através dessa nossa oração com a qual intercedemos por eles. Nós pensamos nessas pessoas nesse momento e pedimos que estejam com elas. Senhor, obrigado por tudo que tem feito por nós, obrigado por ter ouvido as nossas orações e por ser o nosso Salvador e mantenedor. Colocamos tudo que temos e somos no Teu altar e pedimos a Tua bênção. Nós agradecemos por tudo e pedimos que nos ajude a orar mais. Termos aquele espírito de oração, o orar sem cessar, todos os dias, em todos os momentos, mas que tenhamos momentos dedicados a um contato pessoal contigo por meio da oração. Todos os dias. Nós pedimos por tudo isso, Pai, e agradecemos desde já pela resposta da nossa oração. Em nome de Jesus oramos. Amém.